Boa noite, igreja. Muito boa noite, noite maravilhosa, né? Noite de altos louvores, noite da gente louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus e que a graça dele permaneça conosco, amém? Que as suas misericórdias sempre nos acompanhem, aonde quer que estejamos. Pedir aos irmãos que possam estar abrindo as suas Bíblias no livro de Gênesis. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, o livro onde começa o nosso manual de vida. E a gente vai estar compartilhando aí no capítulo 12, do versículo 1 a 4, Gênesis, capítulo 12. A gente vai estar discorrendo aí de 4 versículos, que fala muito ao meu coração, e que vai ter como tema aqui hoje, segue o plano. Nós somos uns serizinhos bem difíceis de seguir o plano, não é isso? Se alguém discorda, pode levantar o braço, mas a gente é um pouquinho ruim de seguir o plano. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. E aqui vai estar um pouquinho da história de Abrão, ainda na época, né? Que teve algumas dificuldades de seguir o plano, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, Gênesis 12, do versículo 1 em diante, amém? Diz assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu encherei, eu engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como orientou o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade, quando saiu da terra de Harã. Amém? Entendemos aqui que um homem chamado Abrão ainda, ele recebe uma ordem direta: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da terra onde vivem seus pais e vai para um lugar em que eu te indicarei, aonde eu vou te mostrar ainda. Mas segue. E ele foi. Seguiu conforme a orientação. Mas como falei, nós somos um pessoal ruim de seguir instruções, de seguir o plano. E para tudo Deus tem um plano, amém? Deus tem estratégia. Ele vai falar tudo? Não. Muitas das vezes ele fala, ó, vai. E você vai. Quem vai prover os meios é Ele, quem vai dar a solução é Ele, quem vai traçar a direção é Ele. Mas nós somos ruins de seguir plano. E a orientação foi clara: sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Se o Senhor falou, sai da tua parentela, sua esposa não é parente, é uma só carne com você, amém? Então, não é parente, vai sua esposa com você. Mas quem segue com ele? Seu sobrinho Ló. Segue com ele. E Ló fazia parte da parentela. Então, a gente começa a observar que Abraão, o pai da fé, né, foi aí, né, indicado como patriarca da fé, ele seguiu o plano. Só que não seguiu a risca, não seguiu como deveria seguir. E isso, para nós, traz alguns transtornos. Quando a gente obedece, mas não está 100% dentro da visão, a gente tende a sofrer algumas consequências. E assim também foi com ele. Por quê? Ló era uma pessoa ruim? Não. Mas não estava dentro do propósito daquilo que Deus separou. Então não é porque Ló era uma pessoa ruim. A Bíblia não diz isso, era uma pessoa boa. Eles se davam super bem. Mas logo à frente, os pastores de Ló tiveram um problema com os pastores de Abrão. E isso ali causou uma divisão. E sabiamente, Abrão chega, olha só, não está dando certo, nós temos um bom convívio, mas faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E a amizade continua, porque não está dando certo mais. E tornam a dizer, não é porque Ló era uma pessoa ruim, não é isso, só não estava dentro do propósito em que Deus tinha separado para ele. E nós precisamos entender e absorver aquilo que Deus separou para conosco e seguirmos dentro da visão daquilo que Deus deu, e não daquilo que a gente quer.
Porque às vezes a gente pode querer agregar um amigo, um colega, não sei, mas não está dentro da visão. E se não está dentro da visão, vai causar divisão. Amém? Então começamos a entender isso aqui. Nosso Deus, desde o princípio, Ele traçou planos. No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. No segundo dia, Deus fez. No terceiro, no quarto, no sexto. No sétimo, descansou. E a gente começa a ver, caramba, Deus tem tudo cronologicamente dentro do seu caróis e vai executando. Por que nós vamos querer pular etapas? Deus, com seu infinito poder, poderia falar, num dia só, haja tudo. E iria haver tudo. Iria acontecer tudo segundo aquilo que Ele arquitetou. Mas Ele seguiu o passo a passo em que Ele determinou. Então, no primeiro dia, Ele fez isso, no segundo dia, Ele fez, no terceiro dia, Ele fez, no quarto dia, no sexto dia, fez o homem, falou que era muito bom, e no sétimo, Ele tirou para descansar. Nossa, Deus precisava descansar? Não, mas nos deixou como exemplo, para que nós também tivéssemos um dia para o descanso, um dia para o Senhor. Então, tudo Deus faz de uma forma organizada, né, dentro de um planejamento, e nós precisamos aprender a seguir o plano. A gente precisa aprender a seguir o plano, porque quando a gente não segue o plano, a gente começa a ter dissabores na nossa vida. Vou citar aqui alguns exemplos, para que a gente possa acompanhar. Para tudo Deus tem um plano, segundo sua cronologia, segundo o seu kairos, Deus tem um plano para tudo, e nós somos parte do plano de Deus, amém? E Ele declarou que nós somos coroa da criação. Ele diz, quando nos criou, que foi algo muito bom. Tudo que Deus fez, Ele achou bom. E é tudo muito bom. Mas nós, Ele disse que somos muito bom. Foi algo que Ele fez em que Ele se alegrou. Ele falou, olha, o homem é muito bom. Mas só que nós temos essa dificuldade de seguir plano. Um plano para a criança, por exemplo. A criança, ela tem que estudar, não é isso? Tem o seu momento de brincar, tem o seu momento, né, de lazer. Ela precisa, desde ela aprende a honrar pai e mãe, não é isso? São aí os planos que as crianças têm. Quando cresce um pouquinho mais, tem os seus afazeres, tem os seus deveres, como arrumar a sua cama, arrumar alguma coisa em casa, tirar o lixo do quintal, e assim vai indo. Isso são planejamentos que vão acontecendo. Cresce um pouquinho mais, começa a ver o quê? Uma profissão, uma faculdade, faz parte do nosso planejamento. E daqui a pouquinho a Bíblia orienta. Quando a gente se casa, nós somos uma só carne. Então a gente deixará o seu filho, pai e mãe, né, e unir-se-á uma mulher e viverá feliz. Não faz parte do plano? Mas às vezes, por não entendermos a grandeza do plano, a gente acaba se atrapalhando. Quando a gente casa, por exemplo, cada um leva a sua bagagem. Mas só que a gente tem que entender que quando chegou naquele lugar chamado lar, ambas bagagens agora são uma só. E tem coisa que o Rafael vai levar que não serve para a Jaqueline, tem coisa que a Jaqueline levou que não serve para o Rafael. Então a gente precisa entrar num denominador comum. E aí então, o que é que vai ficar? Aquilo em que o casal determinou. E aí segue um novo planejamento, segue um novo rumo. Porque se não for assim, se for só o meu eu, vai desagradar o eu da Juliana. Se for só o eu da Juliana, vai me desagradar em alguma parte. Nós precisamos andar em comum acordo. Nós precisamos andar em unidade. A Bíblia aqui separa para que nós andemos em unidade, em amor mútuo, em companheirismo, entendendo que quando o nosso Deus, o nosso arquiteto, o nosso Criador, Ele fez a mulher, Ele tirou algo do lado, não tirou da sola do pé. A mulher não tem que estar abaixo do homem de jeito nenhum, não tirou do topo da cabeça, também não tem que estar acima, mas é do lado. E a gente precisa aprender esse plano, a gente precisa desmiuçar esse plano de Deus e fazer disso algo saudável, algo bom, algo palpável para andar junto, para andar em unidade. Mas algumas das vezes a gente se atrapalha e atropela os planos de Deus, porque a família é uma instituição criada por Deus. Deus falou, não é bom que o homem viva só. E ele fez para o homem uma companheira, alguém que pudesse andar do lado. Mas às vezes a gente sufoca tanto que a gente consegue acabar com esse plano de um homem não ter que viver só. A gente consegue acabar com esse plano.
Isso porque a gente mete os pés pelas mãos, atrapalhando aquilo em que Deus separou para que vivêssemos bem, para que estivéssemos completos, para que vivêssemos em harmonia. Mas a gente, por não entender o plano, a gente consegue, às vezes, atrapalhar o plano. Abraão recebeu uma ordem direta: sai da tua parentela. Mas Ló foi com ele. Essa parte em que ele não observou também se arrasta pela história de Abraão. Por quê? Abraão é um cara temente a Deus, seguia o plano, mas por muitas das vezes, não somente no início da caminhada, mas no meio da caminhada também ele tropeçou. Exemplo, quando ele sai com a sua mulher para o Egito, ele fala: olha só, você é muito bonita. Por temor à minha vida, porque podem querer me matar para poder te possuir, eu vou dizer que você é minha irmã. Isso, ó, é o nosso combinado. E de novo, Abraão atrapalhando o plano, por não seguir o plano. E não uma vez, mas duas vezes isso acontece. Uma vez o Senhor orientou por sonho e falou: não toque nela, porque ela é casada. Ou seja, Deus interferindo na história para que Abraão se endireitasse no plano e seguisse o plano. Porque o plano era que ele fosse o pai de uma grande nação. E de novo, um pouquinho mais à frente, seguindo o plano, Deus promete que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão com Sara, rapaz, a promessa não está chegando. Sara com Abraão, realmente, o negócio está difícil. Vamos ajudar Deus? Faz o seguinte, vai possuir a minha concubina, ela vai gerar um filho, já que eu sou estéril, e aí o plano agora vai se encaixar. A nossa estranha mania de querer ajudar Deus, que tem tudo no seu tempo certo, mas a gente, por ser ansioso, a gente, por ser precoce, a gente acaba atrapalhando o plano de Deus. E é mais uma frustração na vida de Abraão, porque daqui a pouquinho ele tem que despedir o seu filho com Agar. Tudo porque não deu atenção, a devida atenção a essa coisa chamada de seguir o plano. E mais uma vez entra uma frustração. E assim também aconteceram outros episódios. Mas o que eu quero me ater aqui é que nós precisamos aprender a seguir o plano. Honra teu pai e tua mãe. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. São orientações bíblicas. É plano de Deus para a nossa vida. Esposa, seja companheira. Seja auxiliadora. Tenha complicência. Honre. E nós precisamos seguir o plano. Seguir o plano. Às vezes o plano ele está aqui de forma simples, né? De forma que você lê e consegue entender, mas na hora de botar em prática você acaba tropeçando. Eu acabo tropeçando em alguma coisa e começa a atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Isso já aconteceu diversas vezes. Mas a gente precisa entender que nós precisamos seguir o plano, amém? Deus tem um plano certo, um tempo certo, para que tudo aconteça debaixo do sol. Salomão declarou isso em Eclesiastes. Deus tem um tempo certo para que tudo aconteça. E nós precisamos aprender a seguir o plano, amém? Aqui tem uma coisa que eu quero ressaltar com vocês também, que diz o seguinte: na nossa vida, tem pessoas que não são ruins, mas não faz parte da nossa caminhada em que Deus separou. Tem pessoas como Ló, que não é ruim, que a gente tem afinidade, que a gente tem uma boa amizade, que a gente tem, de repente, um grau de parentesco, mas ela não está apta a caminhar, a fazer parte da sua caminhada. E você tem que falar com a pessoa: não quero amizade com... Não é isso, não estou falando disso. Mas a gente precisa entender que família é em primeiro lugar. E quando Deus te der uma orientação, obedeça. A gente cansa de ver, né? Eu já vi médicos frustrados e deixou de ser médico para poder fazer gastronomia, por exemplo. Por quê? Não era o seu sonho, não era o seu plano, mas de repente por agradar alguém, não, eu tenho que ser médico, né? Ou pensando na remuneração, tem um bom salário nessa questão de ser médico, mas acaba sendo médico frustrado, advogado frustrado, um engenheiro frustrado, porque não está dentro daquilo em que Deus separou para que ele estivesse. E a gente precisa entender, se algo não está bom para mim, eu preciso rever. Que seja profissão, que seja relacionamento, que seja amizade, que seja, não sei, ambiente de trabalho,
mas a gente precisa estudar o que não está de acordo com aquilo que Deus planejou para mim, e eu preciso mudar a rota se for preciso, para que eu possa, de fato, seguir o plano. E quando a gente segue o plano, a gente tende a ser mais feliz, porque a gente está caminhando na direção em que Deus separou. Quando não observamos como deveríamos observar, a gente tem dissabores. A gente sofre por uma questão de não estarmos na direção em que Deus separou. A gente sofre, isso começa a se refletir no nosso corpo, isso começa a se refletir no nosso ministério, na nossa família, às vezes só por uma coisa não está se encaixando como deveria estar, e você precisa ter os olhos espirituais abertos para dizer, olha só, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, porque a nossa caminhada não está dando certo, não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque eu estou enxergando que não faz parte do propósito de vida em que Deus separou para a minha pessoa. Não se trata de um dualismo, mas a gente consegue observar pessoas em que seguiram planos e outra que não conseguiu seguir o plano. Uma delas, por exemplo, Sansão. Sansão não conseguiu seguir o plano. Ele tinha uma aliança, e o símbolo da sua aliança, a revelação da sua aliança era o seu cabelo, algo que ele não poderia compartilhar com ninguém. Ele compartilhou e o negócio ruiu. Noé seguiu o plano, arrisca. Deus orientou, olha só, construa uma arca, essa terra vai acabar. Quem estiver dentro dessa arca vai ser salvo, quem não estiver vai perecer. Ele começa a anunciar, ele começa a pregar, ele começa a divulgar, olha só, vamos construir uma arca, vem comigo. Deus vai acabar com essa terra. Quem estiver dentro dessa arca vai se salvar. Quem não estiver vai perecer. E as pessoas riam, as pessoas estavam se casando e se dando em casamento, estavam no seu expediente normal, no seu cotidiano normal, até que veio o dilúvio. E por Noé ter seguido o plano, Noé e sua família foi salvo, levando um casal de cada animal com ele. Mas ele se atentou ao que Deus declarou ao coração dele. E ele seguiu à risca essa questão do plano, diferente de Sansão. Ló seguiu o plano. Quando foi anunciado que Sodoma e Gomorra iria ser destruída, e que a orientação foi, vai e não olhe para trás. Ele seguiu a risca, ele foi e não olhou para trás. E sua esposa, todo mundo conhece a história. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Só porque não deu a devida atenção ao plano. Até começou a seguir o plano. Era para sair, começou a sair. Mas ela olhou para trás. Então, ali, ela não seguiu o plano. E foi uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Salomão, outro que não seguiu o plano. Outro que não seguiu o plano. A orientação de Deus era, olha só, não tragam mulheres estrangeiras, mulheres de fora para dentro. Não faça aliança, porque virão outros deuses, outros ensinamentos, outras doutrinas. E ele não segue a risca. E o seu reino é dividido, não no reinado dele, mas nos seus sucessores. Então há divisão. Então percebamos aqui que toda vez que a gente não segue o plano, temos dissabores. Toda vez que a gente não consegue observar os detalhes do que nos foi instruído, como Abraão aqui recebeu uma orientação direta, sai da tua parentela, se desvincule. Não é que seus parentes são ruins, não, mas eu tenho um outro plano para você. E não precisa tentar me ajudar, espera o meu tempo. Nós precisamos ter esse discernimento, que tem um tempo certo para tudo acontecer. E se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Como? A gente pode não saber. Quem vai dar os recursos é Ele. Essa semana passada, trabalhei em frente à PIB, o pastor Ivaí me chamou para ir lá para ver a obra, eu fui lá com ele, começamos a passear lá na parte de trás, está ficando um ambiente muito bonito para 500, 600 pessoas. Então, poxa, muito bacana, Eu falei, pastor Ivaí, como é bom estar na direção, cara? Ele, Leandro, o negócio acontece, cara, o recurso aparece, as pessoas vão chegando e o negócio... Mas a gente está dentro de uma visão.
é seguir o plano. E nós, em todos os ambientes da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, a gente precisa aprender a seguir o plano. E não tem essa que está demorando, não tem essa que eu estou ansioso, que eu quero para agora, que eu vou ajudar Deus, que eu vou fazer algo para poder adiantar, para acelerar o processo. Isso não vai dar certo. É preciso a gente seguir à risca a questão do planejamento, daquilo em que Deus separou. Você pode não conhecer a terra, mas Ele conhece. Você pode não saber o número, mas Ele sabe. Você pode não saber quando vai acontecer, mas Ele sabe. Ele tem um momento certo para tudo. E nós, eu e você, precisamos aprender a esperar esse tempo. A gente precisa aprender a se deleitar, a descansar no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, meus amados. Ele vai cumprir. Nós é que precisamos aprender a confiar. Nós é que precisamos aprender a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. É difícil? Muitas das vezes é difícil, sim. A gente quer tudo para agora, para ontem, se possível. Não é isso? Somos um pouco acelerados. Esse mundo vai nos fazendo ficar acelerado. Não, a mensagem chegava por fax, você tinha que esperar. Não, agora é zap. Na época, para quem não é do meu tempo, não, né? Mas alguns acompanharam a questão do bip, né? Roberto, pessoal, lembra? Não é do meu tempo, não. Mas o negócio tem que ser instantâneo, tem que ser para agora. Eu me recordo de uma vez, Sara, com 3 aninhos e um pouco. Ela queria alguma coisa que eu não me lembro nem o que era. E nem sabia falar direito, mas falou assim, papai, vê isso aqui para mim, não sei o que lá. Não, papai vai ver. Não, papai, é para a dólar. É para agora. Tem que ser para agora, para daqui a pouco não serve, não presta. E a gente cresce desse jeito, acelerado. Achando que plantou a semente hoje, amanhã já tem que colher. No mínimo tem que estar com 70 a 80 centímetros de altura. E não é assim. Tem um tempo certo para germinar. Tem um tempo certo para florescer. Tem o seu processo de maturação que a gente precisa entender. Mas muitas das vezes a gente quer, por ansiedade, atropelar essas etapas. O nosso Deus tem um plano, tem um tempo para tudo. E parte do plano dele está dentro da nova aliança. Está dentro de Cristo. E esse seguiu o plano à risca. Esse seguiu o plano nos mínimos detalhes. Esse foi tentado e não caiu. Não experimentou do pecado. Não esteve ansioso. Esteve por tribulações? Sim. Por provações? Sim. Mas ele soube seguir o plano à risca, sem pecar. Coisas que eu e você não somos capazes de fazer. Até mesmo porque o primeiro casal não conseguiu seguir o plano. Tinha de tudo, mas o tudo ainda não era o suficiente. Experimentou daquilo que não devia, saindo do propósito, saindo do plano em que Deus separou para eles, para crescerem, frutificarem, dar frutos, cuidar de tudo, ser próspero, porque tinha de tudo, sem o menor esforço. Mas não soube seguir o plano. Mas Deus, na sua nova aliança, no segundo Adão, esse plano ele é honrado. E esse plano inclui eu e você. Esse plano traz salvação, traz redenção para mim e para você. Traz um presente. E um presente só é nosso quando a gente aceita. Quando a gente diz, eu quero. Quando o nosso Deus dá e a gente estende a mão, falando, eu quero. E nós que entendemos isso, nós agora estamos ligados de novo com Deus. Nós fomos religados. Nós somos lavados dos nossos delitos e pecados. Alguém fez por nós aquilo em que nós não poderíamos fazer. Essa apropriação. Se apossou do nosso pecado para que nós recebêssemos o que ele merecia, que é a vida eterna. E nós só fazemos jus a isso através do seu sangue na cruz. Então a gente precisa dar valor. E uma vez que esse plano salvífico chegou até nós, a gente não tem o direito de olhar para trás. Por esse alto preço em que foi pago, nós não temos o direito de olhar para trás. Às vezes é difícil? É sim.
Eu me recordo de alguém que se batizou nessas águas aqui e falou o seguinte para mim, depois já de um tempo de convertido, né? Leandro, eu achava que ia ser diferente. Eu achava que assim que eu passasse pelas águas, tudo na minha vida ia mudar. Tudo ia ser diferente. Como num passe de mágica, olha, pum, acabou a provação, acabou a tentação, acabou. E não é assim. Não é assim. Mas acontece que quando a gente entende o alto preço em que a gente foi comprado, o alto preço em que alguém se dispôs a pagar, mesmo num dia tão angustiante, num dia de tanto conflito, em que ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, todavia vai ser feito o teu plano, todavia vai seguir conforme o Senhor separou, ainda em que eu não deseje passar, mas por obediência, por amor, eu aceito o desafio. E por amor, nós precisamos todos os dias carregar a nossa cruz. Nós precisamos, por amor, todo dia, falar do amor de Jesus. Propagar esse amor. Porque esse amor que nos constrange foi o ato de alguém seguir o plano à risca, a ponto de falar, eu não vou desistir por amor a você. Eu não vou desistir por amor a você, eu não vou desistir por amor a você, eu não vou desistir por amor a você. Pai, todavia, siga o seu plano sobre a minha vida. Então, nós que entendemos isso, que aceitamos esse presente, qual nós nunca fomos merecedores, nós precisamos seguir o plano. E o plano é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. E quando eu amo o meu próximo, eu desejo que ele faça parte desse processo salvífico, que ele conheça esse presente que eu recebi e que ele precisa receber. Então, por amor, eu preciso propagar esse evangelho, anunciando a sua volta, porque nós somos os profetas em que temos que anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o Ministério de Louvor à frente para estar nos abençoando. E vou pedir para que você comece a pensar nesse grandioso amor que foi até o último suspiro pela sua e pela minha vida. Esse grande amor que nos alcançou, que nos tocou, que nos constrange e que nos pede, anuncie o meu amor. Anuncie a minha volta, porque eu voltarei para buscar os meus. E nós somos a igreja do Senhor. E tem outros aí fora que precisam ouvir desse amor. Através da sua vida, através do seu testemunho, através da minha vida, através do meu testemunho, através daquilo que eu anuncio. E principalmente, através daquilo que eu nem falo, mas que eles conseguem presenciar sobre a mim e sobre a sua vida, que é o amor de Jesus em nós. Amém?